Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula, né? A ideia agora é a gente ver o modelo, né, baseado no SCAN, tá? Então esse modelo aí também é interessante, né? Visto que o modelo anterior que a gente comentou aí nesse vídeo anterior, o Beam Based Model, né? Ele não é suave aí para pequenos obstáculos, né? Ou extremidades, né? Então aquela ideia, né? Se a gente tiver, né? O modelo do feixe batendo no objeto, né, na borda dele, na extremidade, então ele pode estar medindo, aí, por exemplo, 30 metros, que é a distância até o objeto, e ele poderia estar medindo o fundo, né, 50 metros. Então, o range ali, né, do objeto, né, do obstáculo, né, ali pode variar de 30 a 50, né, de forma abrupta, né. Então, qual que é a ideia do modelo do SCAN? Né, é utilizar ao invés de seguir, né, o feixe, né, secar somente o ponto final, tá? Então ele vai utilizar também a distribuição gaussiana, né, com média, né, na distância do obstáculo próximo, tá? Uma distribuição uniforme, né, para todas as medidas e uma distribuição uniforme pequena, né, para o máximo range, né, das medidas, tá? E é assumido também novamente a dependência aí, né, dos diferentes componentes, tá? Então o que aconteceria aqui, pessoal, para essa medida, né, desse feixe, né, a gente poderia estar medindo aqui de forma abrupta, né, essa distância ou essa distância. A ideia agora é checar o ponto final, tá, da medida aí, né? Então se essa medida for essa aqui, né, a gente vai pegar exatamente é, essa valor aqui, esse valor de probabilidade, tá? Então, como que fica aqui a nossa, né, nossa função aí, a probabilidade de z dado x, né, dado mapa, tá? A gente vai observar exatamente isso. Então, em cada objeto, né, é feita, à medida que se distancia do objeto, tem uma gaussiana, tá? Ao entorno aqui. E aí o que acontece? A gente vai pegar, à medida que, né, a distância aumenta, né, você vai capturando exatamente qual que é a probabilidade de você estar medindo essa distância, né? Então fica relacionado ao mapa e ao obstáculo, né? Então perceba que aqui aumenta, né, à medida que a gente vai aumentando a distância, né, para esse objeto, e depois ele começa a capturar, né, mais o objeto aqui, esse objeto 2, né, depois vai para o quadrado, né, e depois vai para o máximo range, tá? Então, conforme fosse a medida real, né, o z esperado aqui, a probabilidade, né, de medida seria dada por essa curva, por exemplo, né? Na verdade, a gente ia checar mais o ponto final, tá? O que é ruim dessa medida, né, é que dependendo da medida, se for o máximo aqui, a gente acaba ficando com a probabilidade máxima, tá? Existem alguns métodos, né, que em vez de você só pegar o ponto final, você utiliza aqui uma média, né, de pontos que amostra, né, o feixe aqui ao longo, e você obtém probabilidades intermediárias, depois você multiplica aí para obter a probabilidade total aqui, né, do feixe, né, o que pode melhorar um pouco esse problema aqui, tá? Mas é mais uma alternativa aí de como que a gente poderia estar modelando, né, ou calculando a probabilidade de z dado o estado, né, dado o mapa. Okay? Aqui alguns exemplos, né, do mapa de grid, né, e como que fica a probabilidade, né, o campo de probabilidade, né, ao longo desse mapa. Pode ser utilizado para scan mesh, né? Então o campo de probabilidade, né, do scan é usado para por diferentes scans aí para fazer, né, o matching dessas medidas, tá? Então pode ser usado para isso. Propriedades do modelo scan é altamente eficiente, usa, né, tabelas 2D somente. Smooth, mais suave aí, né, pequenas mudanças, né, na posição do robô. Então permite aí gradiente descente, scan mesh, né,
ignora as propriedades físicas, né, do feixe, tá? Então isso aqui é um problema e a gente poderia estar fazendo o que eu tinha comentado, né? A gente ia mostrar ao longo do feixe as probabilidades, em vez de checar somente o ponto final. Tem aqui alguns outros exemplos de modelos de proximidades, tá? A ideia é a gente não comentar deles aqui. E acho que vale a pena que a gente dá uma olhada nesse exemplo da distância, né? E desse bearing aqui, que é o ângulo, né? Que a câmera aqui está pegando do sensor que ele está medindo, tá? Então a gente tem esses vários marcadores aqui, né, de diferentes cores, usando aí o aibo aí, né, para o futebol de robô. Aí a ideia é localizar o aibo aqui, né, nesse campo de futebol. Bom, como que ele faz isso, pessoal? Então existe um modelo aí, qual que é o modelo probabilístico, né? Então a ideia, né, que o aibo ele meça tanto, ele saiba, né, qual sensor está medindo pelas cores, e ele consiga aqui, né, tanto medir a distância quanto qual que é o ângulo, né, em relação ao sistema de coordenadas dele, né, qual que é o ângulo até esse obstáculo, tá? Até esse marcador. Tá? Então a gente consegue fazer isso e sabendo qual que é o marcador, né, e qual que é a posição do robô, né, o landmark aqui, o M, né, dado aqui então que a gente tem, a gente sabe qual que é o marcador, sabe a distância, sabe o alfa, né, e a posição do robô, a gente consegue calcular, né, a distância estimada, né, e o ângulo alfa, né, estimado aqui também, né, fazendo o arco tangente 2, do landmark, etc, aqui, né, menos o θ, do robô, a gente consiga estimar também qual que é o ângulo alfa, tá? Então, como seria a probabilidade final, né, disso aqui, seria, né, a gente poderia estar calculando a probabilidade aí de d alfa menos o d, né? Aqui tem o desvio, né? Poderia estar aplicando aí na nossa função gaussiana e depois multiplicando aí essas probabilidades, tá? Então, o final seria exatamente essa probabilidade aí, ok? Muito bem. Temos aqui o exemplo, né, da distribuição, a ideia, né, o robô medindo aí, aqui principalmente distância, né? Então a gente tem os marcadores 1, 2 e 3, tá? Então o robô, para cada uma dessas distâncias, foi calculado aqui, ó, a circunferência, né? Cada uma dessas circunferências aqui representa a distância que o robô está medindo, tá? Então aqui do 2, por exemplo, né, tem uma certa distância aqui, então foi feita uma circunferência em volta aqui da medida que foi dada aqui, né, para o landmark 3, então tem uma certa distância, né, então para o robô essa distância, né, foi feita também a circunferência em volta da distância que o robô mediu até o landmark 3, tá? E a mesma coisa para o landmark 1, né, tem essa curva maior aqui, tá? Então, para cada uma delas, né, a gente tem qual que é a distribuição, né, em volta, né? E a ideia é que a gente consiga, através dessa distribuição, encontrar qual que é a posição do robô, né, fazendo a sobreposição de todas essas distribuições, tá? Então, foi mais ou menos o que foi feito aqui, tá? Aqui ele mostra, já aqui para sem certeza, então como que a gente poderia fazer essa triangulação, né? Aqui, né, por exemplo, do ponto 1, do ponto 2, né? Então o robô poderia estar na posição X ou na posição X', tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas para vocês terem ideia, se a gente fosse determinístico, né, a gente poderia calcular dessa forma aqui a posição do robô. Okay? E aí, agora, é o caso usando o bearing, né? O bearing é esse ângulo aí que eu tinha comentado para vocês. Que ele vai calcular o ângulo, né? Menos o θ do robô que é dado pela orientação do robô, né? É o ângulo até o landmark, né?
Então, o que ele faz aqui que é interessante, pessoal? Ele calcula como ele sabe, a gente sabe as posições, a gente consegue calcular o ângulo alfa, né, entre os dois marcadores aqui, por exemplo, né? E com isso a gente consegue achar, né, dentro da circunferência, né, qual seria a posição do robô, né? Porque a gente tem esse ângulo para um marcador e para o outro, né? A gente conhece as posições de cada um, a gente sabe qual é a diferença angular, né, de um marcador para o outro, visto pelo robô, ok? E aí, pela lei de cossenos, aí, né, a gente consegue calcular, né, a distância, né? A gente já conhece a distância de um ao outro, a gente consegue calcular aí, né, quais são os valores de Z1, Z2, etc. aqui, que vai implicar na posição do robô, ok? Então, mais ou menos essa é a ideia aí do ângulo, tá? Então, quando a gente mede o ângulo, a gente consegue obter, né? Então, com certeza aí, seria mais ou menos isso, né? E aí, sobrepondo, fazendo a sobreposição de incerteza, também a gente consegue estimar qual que é a posição do robô, tá? O que é interessante a gente falar aqui? Então, a gente tem que determinar os parâmetros, né, do modelo, analisar as fontes de incerteza, então, adicionar o parâmetro de ruído adequado aí, né, para o nosso modelo de ruído, aprender os parâmetros, né, e fitar aí com o modelo, né, dos dados. Então, a probabilidade da medida é dada de maneira probabilística, né, comparando probabilisticamente, né, a medida real, né, e a medida esperada, né. O que também é o caso para modelos de movimento, né, que a gente já tinha comentado. E é importante conhecer, né, quais foram as suposições utilizadas, tá? Bom, pessoal, essa aula aqui foi baseada aí na aula do professor Rolf Burger, tá? Acho que é a aula 7. Quem quiser saber mais detalhes aí, aprofundar um pouquinho mais, pode estar assistindo a aula deles, tá? Basicamente, pessoal, a ideia pelo menos a gente não vai estar aprofundando, né, em robótica móvel, né, mas eu gostaria de estar passando para vocês, né, nesse curso, mais ou menos como que é modelado, né? Então, caso vocês tenham interesses aí em estar utilizando esses modelos de robótica, etc., né, vai ficar mais fácil, né? Ou também fazendo, né, o paralelo aí com outras aplicações, né? Então é possível fazer a modelagem dos sensores dessa forma usando modelos gaussianos, né? Como que eu coleto dado, né? E através dos dados eu faço o fit, né, desse modelo baseado nos dados reais e no modelo probabilístico, tá? Então a ideia é mais ou menos passar esse contexto aí para vocês. Obrigado